Olá, muito boa noite. Começa agora o ICL, segunda edição desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Braço de ferro com o Banco Central. Presidente Lula não se conforma com a decisão sobre juros. 75. Não existe explicação. Ex-governador Roberto Requião fala ao ICL o que pensa sobre Lula e os juros no Brasil. Isso me leva à perplexidade. Pingo nos is. Promotor jurado de morte pelo PCC conta qual a real participação de Moro e Bolsonaro nessa história. Ele não tem nenhuma gestão de mérito no pedido. A viagem de Lula à China, do agro aos sindicatos, todos a bordo. Veja com o especialista em relações internacionais, Diego Pautasso. E a opinião de César Calejon, Guga Noblat, Eduardo Moreira e Heloísa Vilela sobre os principais temas do dia. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Muito boa noite, você que já está ligado nos nossos chat. Olha só, São Carlos, interior de São Paulo, Recife, Volta Redonda, Curitiba. E boa noite também, César Calejon. Boa noite, Rô, querida. Boa noite, comunidade. Vamos lá, porque acho que tem muita coisa para explorar hoje, né? Hoje tem bastante assunto. Já vou chamar logo o Guga Noblat. Boa noite, Guga. Boa noite, Calejon, e essa audiência maravilhosa. Boa noite, querido. Voltou, Guga. Tamo junto. E quem participa do programa de hoje? Olha que prazer, que honra. Boa noite, Eduardo Moreira. Tudo bem por aí? Fala, Roberta, César, Guga e todos e todas que nos assistem. Boa noite. Já vou chegar chegando, pedindo para todo mundo meter o dedo no like aí, dar uma curtida no Facebook, galera. Se puder compartilhar, é super simples de fazer e uma ajuda enorme. E se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam. Todo dia é importante lembrar, a gente não tem propaganda, a gente não tem monetização, a gente não tem assinatura de canal, a gente não tem superchat. Não existe nenhuma estrutura no mundo que seja totalmente independente, enfim, de patrocínio ou contribuições como a gente é. Vamos tentar manter isso utópico e para isso a gente só precisa que vocês ajudem a divulgar o trabalho que a gente faz aqui. Vamos com tudo. E vamos botar um monte de coraçãozinho pro Edu, que está se recuperando de uma gripe danada, pesada, mas agora é só recuperação. Coraçãozinho e good vibes pro Edu Moreira. Vamos lá, porque hoje o presidente Lula voltou a criticar as altas taxas de juros que o Procon manteve ontem em 13,75%. Olha o que ele disse durante uma visita ao Rio de Janeiro hoje. Dá uma olhada. Tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra. A taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Hoje também ele criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sem citar o nome dele novamente. Vamos ver. Quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha um Meirelles que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia central. Edu, braço de ferro entre o presidente Lula e o Bacen continua. Conta pra gente que lado vai estourar essa corda, hein? Não, vai estourar no colo, já está estourando, no colo do brasileiro e da brasileira, né? Das empresas brasileiras, e eu acho que o governo está operando muito mal esse conflito, muito mal mesmo. Você tem um vilão claro nessa história, e é um vilão mesmo, né, que é o Roberto Campos Neto, mas eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo, quando me ouvem falar isso, já ficam ali com o pé atrás, já ficam ressabiadas, falando assim: não, vilão é forte demais, Eduardo, mas também, poxa, ele não pode cair juros assim, senão a inflação vai subir. Poxa, se ele cair juros muito rapidamente, sem o governo mostrar o arcabouço, está todo mundo repetindo arcabouço, arcabouço, arcabouço fiscal, ninguém sabe nem o que é arcabouço, né? Nem o Google deu para entender o que é essa história de... Os jornalistas econômicos sabem direito o que estão falando. E o ponto é o seguinte: em janeiro, na pesquisa da Quest,
mais de 75%, acho que ele mais ou menos 3/4 da população, né, dizia que o presidente estava certo em pressionar o Banco Central para ele cair juros. Roda essa pesquisa de novo agora. Eu tenho convicção que o negócio é capaz de dar abaixo de 50%. A guerra da narrativa está sendo ganha pelo Roberto Campos Neto. Ele está conseguindo passar a versão. E por que ele está conseguindo passar a versão dele? Por causa da forma como o governo está se posicionando. O governo, o Ministério da Fazenda, como é que... o Lula é o único que está sendo muito crítico, mas os seus ministros, e não só o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil, todos estão, não, poxa, a gente tem que ter um convívio harmônico, e claro que tem que ter um convívio harmônico, né? Se as coisas, enfim, inspirarem a harmonia. Agora, imagina o seguinte, o navio está afundando, né, porque o comandante enfiou o negócio ali na pedra, entendeu? E tá todo assim, não, gente, calma, não é hora de discutir, não corre pro bote ainda não, pô, vamos com calma, não é hora de calma, o barco tá afundando, o Brasil tá indo para as profundezas, e a culpa é de um monte de coisa, mas uma das principais responsáveis é essa taxa de juros, que ela é, assim, ela é algo que é a famosa jabuticaba, não tem nada igual no mundo. Roberta, César, Guga, não tem nada igual no mundo. Quando o Lula diz qualquer cidadão do planeta Terra, pode pegar de Marte também, né? Pode pegar esses outros que os bolsonaristas chamam com o celular na cabeça, pode perguntar para eles todos também. Não tem o menor sentido, a não ser enriquecer a turma da Faria Lima. Mas eu sei que o Calejão gosta dessa história, e não vou me prolongar muito para não entrar no mood do ICL de manhã, que a gente tem 2h30, de noite é mais curto, para a gente bater a bola, mas existe uma guerra de versões, a famosa guerra de narrativas. E o governo, escrevam o que eu estou falando, o governo está perdendo a guerra de narrativas. O governo está perdendo essa guerra. O Roberto Campos Neto, ele tem por incrível que pareça, a Bolsa hoje fechou com mais de 2% de queda, abaixo de 98 mil pontos. As bolsas lá fora subiram hoje. Coisa daqui do Brasil, isso. E aí você vai ver nos jornais, aí sabe o que está escrito nos jornais? Está escrito o seguinte, que, poxa, na verdade, a Bolsa caiu muito porque as pessoas estão com medo desse conflito e que o governo agora pode aumentar o tom da discussão e aí pode, em outras palavras, pode incomodar mais ainda o Campos Neto. O governo, é só erro do governo. É impressionante. Lê a grande imprensa hoje, vê os debates nas redes sociais. O Pedro Marcela rodou hoje um levantamento, me mandou. Assim, o Roberto Campos Neto está com mais de 50% de menções positivas a ele. Ele está ganhando essa guerra, e é uma maluquice ele ganhar essa guerra, é falha do governo, que é um absurdo, maior taxa de juros do mundo. O cara ontem no comunicado do Copom, ele diz não só, ele dá aquilo que eu falei, deu a estrelinha na caderneta ali da equipe econômica, falando, poxa, parabéns, vocês fizeram a reoneração ali dos combustíveis, mas agora eu quero ver o arcabouço fiscal, quero ver isso, quero ver aquilo, ver com a listinha, igual sequestrador de banco. Eu libero refém, eu quero helicóptero, eu quero carro forte, eu quero 10 milhões de dólares na minha conta, igual o Guedes tem lá em paraíso fiscal. Quero na minha conta também. Vem a lista inteira ali do sequestrador. Aí o cara chega e fica dando coisa, e aí você vê ele tá na postura de submissão. E quem tá no controle, quem tá no domínio, quem é o senhor vem de Dominus, por isso que a gente tem Dominus Day, domingo, dia do senhor, né? Quem tá no comando, dominando, quem é o senhor da história, quem é? É o Campos Neto, é a Faria Lima, que é quem está por trás do Campos Neto. O governo está perdendo essa batalha e, no final, quem perde nessa história somos nós, brasileiros e brasileiras. Menos a Faria Lima, que está agora dobrando, né, o seu dinheiro a cada 5 anos, tomando cerveja assistindo Netflix ou ICL Notícia. Boa. Vai lá, Calejão. Eu concordo, é estarrecedor, sobretudo, Rô, porque a materialidade factual é que não tem um único pesquisador, economista sério que defenda a manutenção da taxa de juros nesses patamares. Você vê, por exemplo, a indiana, a Ayati Ghosh, te dizendo que não tem absolutamente nada que justifique isso. O Brasil tem reservas externas, tem uma relação dívida-PIB relativamente
tranquila. A gente tem uma série de coisas, enfim, estruturais, que eu não vou me alongar aqui, que dariam margem, não necessariamente a gente precisaria ter essa obsessão por fazer superávit primário, e que cabe, ela chega a usar o termo masoquista para se referir a essa postura, cabe investimento, e seria um aspecto fundamental no sentido de desenvolver o país, superar o estado de coisas que a gente tem determinado, sobretudo pelo bolsonarismo. Você teve o Joseph Stiglitz, que é Nobel de Economia, te dizendo que essa é uma taxa proibitiva, que isso vai matar qualquer economia do mundo. Essas pessoas não são petistas. Essas pessoas não estão à esquerda, elas não têm nem propriedade para se posicionar dentro do espectro político e ideológico no jogo da nossa política doméstica. Eles são economistas, são estudiosos do tema, que estão olhando para um determinado cenário e te dizendo, olha, isso aqui não procede, não faz o menor sentido. E, infelizmente, eu concordo com a leitura do Edu, existe toda essa guerra de narrativa que, a despeito da materialidade factual favorecer o governo federal, me parece que os principais membros do governo adotam uma postura um pouco condescendente demais, um pouco submissa demais. Eu acho que talvez seria o caso de adotar uma postura um pouco mais rígida, e aí, acho que, se você me permite, eu passo para o Guga. Acho que esse é um tema que concerne a nossa audiência, Noblar. Caberia ao Lula iniciar, de repente, um processo que seria levado para o Senado, você pode explicar melhor como é que isso funciona, mas de pedir a destituição do Campos Neto, que, como eu vejo, está utilizando a política monetária como uma arma política para atacar o próprio governo federal em detrimento do crescimento do país e do bem-estar da própria população brasileira. Se o Lula quiser, se ele tivesse força política para isso, ele faria com que os deputados aprovassem algum projeto de lei, enfim, que pudesse fazê-lo já interferir de imediato. Não é, ou até via medida provisória, eu acho que seria possível. Não é muito complicado fazer isso se você tem apoio político. O problema é que o Centrão já se colocou contra você tentar, de alguma maneira, interferir no que eles chamam de autonomia aí do Banco Central. Apesar da gente saber que essa autonomia está em xeque no momento que o próprio Banco Central se politiza. A gente tem ali alguém que se partidarizou, que se colocou como um bolsonarista e que também age com uma visão que não condiz com aquilo que o Lula prometeu quando era candidato. Ele tem uma outra visão que não se adequa aos interesses do governo atual. Então, apesar disso tudo, ele é protegido pelo Centrão. E ele ganhou, de fato, como disse o Edu, ele está ganhando força com essa queda de braço. Essa briga entre o PT e o Roberto Campos acabou fortalecendo, por incrível que pareça, o Roberto Campos. Ele está mais forte hoje, e eu não sei se a narrativa já está vencida por ele, porque, de fato, está vindo do outro lado críticas muito fortes de pessoas que não são petistas, como o Prêmio Nobel, como uma série de economistas mais à direita, mais liberais, que também estão criticando essa taxa, esse patamar. E a gente está vendo agora parte da imprensa também se convencer de que está errado. Pelo menos tem esse lado. A imprensa, que antes era toda a favor, a grande imprensa, que antes era toda a favor do BC, do Banco Central, do Roberto Campos, agora está cada vez mais crítica. A grande imprensa. Então, a briga está acontecendo, o Roberto Campos se fortaleceu. Por outro lado, parte da imprensa começa a embarcar numa crítica mais pesada a ele, e a queda de braço continua. Porém, levar isso para o Congresso não parece ser o caminho, porque o Lula seria mais uma derrota para o Lula. Agora, você sabe 2 pontos, Roberto, que eu acho que são importantes falar. Isso que o Guga falou, é muito verdade, e isso só reforça a minha ideia de que a sinalização que vem dos ministros, novamente, principalmente ali da Fazenda, mas vem do Planejamento, vem da Casa Civil, vem de vários outros ministros, é um negócio que faz uma confusão na cabeça das pessoas. Que pensa bem, olha o momento que a gente tem. A economia super mal. A Bolsa, que muita gente, de uma maneira equivocada, acha que é um termômetro perfeito
para como a economia está indo, é errado isso. Se a bolsa está alta, a economia está bem. Se a bolsa está baixa, a economia está mal. É errado fazer uma análise tão simplista como essa, mas tem muita gente que faz. Então até a bolsa caiu abaixo de 100 mil pontos, está tudo meio que indo para o vinagre ali. Aí o que acontece? Vem o prêmio Nobel e fala o seguinte, esse negócio é um absurdo. Vem um monte de gente que entende de economia em um monte de lugar do mundo, fala assim, eu não entendo por que vocês fazem isso. Em vez de aproveitar, né, essa galera respaldando isso, essa galera ali junto, dando esse esteio, dando esse suporte para a crítica, a turma do governo fala o seguinte, não, veja bem, poxa, a gente está fazendo aqui o dever de casa, Simone Tebet usou, né, essa expressão, estamos fazendo aqui a lição de casa, né, lição de casa, professor que manda, já falei aqui algumas vezes. E aí a turma fala assim, mas como é que eu vou criticar o Banco Central? Porque eu estou confuso, eu estou doido para criticar, tem um monte de gente boa criticando. Agora a turma que é ligada na economia não está criticando, então ele não deve estar tão errado. Ele não deve estar tão errado. Aí você chega na maluquice, Guga, que é o seguinte, a Bolsa está aqui a 97 mil pontos, né? A curva de juros do Brasil está lá para cima, as empresas no Brasil estão com uma dificuldade enorme de tomar crédito. E aí o que acontece? Você sabe o que a turma fala? Fala o seguinte, caramba, poxa, sorte que a gente está com, moderação na economia, sorte que a gente está, com bom diálogo com o Banco Central, sorte que a gente não tentou fazer nenhuma daquelas loucuras de esquerda. Se não, imagina como a gente estaria. Olha que loucura. Isso é ganhar a narrativa. Isso é ganhar a narrativa. Em vez de falar o seguinte, caramba, a gente está mal pra caramba. Por que a gente adotou essa postura? Por que a gente não enfrentou a Faria Lima? Por que a gente está fazendo o jogo do Roberto Campos Neto e não enfrentou isso que ele está fazendo? A gente pensa o contrário como sociedade. A gente pensa o seguinte, caramba, se tivesse feito aquilo que a esquerda defende, ia estar muito pior. Por quê? Sei lá, porque eu aprendi que quando a esquerda faz, fica bem pior do que quando a direita faz. Então, eu sei que está muito ruim, mas se a esquerda tivesse feito, estaria ainda pior. O cara não consegue pensar que é o seguinte, não, tá ruim porque fez do jeito que a direita defende. Tá ruim porque tá dando moral pro Campos Neto, que tá fazendo uma maluquice. Tá ruim porque tá dando moral pro Campos Neto, que nos 2 últimos anos entregou tudo fora do que é previsto ali no relatório do Banco Central. Tá ruim porque entregou pro Campos Neto? Diga. Não, só ia dizer que tem mais gente que concorda com o que a gente está falando aqui, porque hoje pela manhã o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, esteve com a gente no ICL Notícias primeira edição e falou também sobre as altas taxas de juros e deu um puxão de orelha no Lula. Vamos dar uma olhada. Então, se o senhor fosse o Lula, se o senhor fosse o presidente, qual seria a sua atitude em relação ao Campos Neto, em relação ao presidente do Banco Central nesse momento? Rua, no dia seguinte da posse. Rua, como permite a legislação. Ao Campos Neto e a todos os outros. Mas, de repente, eu vejo aí na internet, não sei se é verdade ou não, vocês podem me ajudar. Eu estou aqui no interior de Santa Catarina, da bela em Santa Catarina. E o Haddad indicou para a diretoria do Banco Central, que se encarrega dos juros, um sócio do Lema, ligado ao mercado financeiro. Daí nós vamos acreditar no quê? Parece que é o governo do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Só não tem o trapalhão do Bolsonaro, mas o Guedes elogia o Haddad. Eu não estou entendendo isso. Isso me leva à perplexidade. A gente precisa do Requião, né? A gente precisa do Requião. Que tal o caminho que o Requião aponta? Não, ele fala uma coisa que é muito verdade. Gente, essa nomeação, e eu estou tomando cuidado para falar, porque eu já trabalhei com o cara, então eu tenho que tomar cuidado e não deixar nada pessoal vir para cá. Mas não tem nada do pessoal, é só o que o Requião falou. Vocês conseguem ver algum sentido? Tudo que a gente lutou no ano passado, tem gente que deu a vida por isso, tem gente que deixou de lado tudo que fazia para poder tirar o Bolsonaro do poder, e aí de repente a gente vê o seguinte, primeira nomeação que a gente pode fazer para o Banco Central, a diretoria mais importante de todas, que é aquela que chega para o presidente e fala assim, sobe ou cai os juros, está aqui o embasamento para isso. A gente indica, quando eu digo a gente, o governo do Lula, indica um cara que é sócio do triunvirato lá das Americanas, da Ambev, do Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Telles. Sócio deles. Um cara que não tem experiência nenhuma
analítica, nessa parte acadêmica, nunca escreveu um artigo. Novamente, tem nada pessoal, isso é um fato. Nunca escreveu um artigo, nunca escreveu nenhum material, nenhum livro, nada que você possa avaliar. Nos últimos 10 anos trabalhou na área administrativa. Antes disso, quando teve contato com taxa de juros, era um especulador de um banco gringo. Especulador. Aí a gente pega e indica ele para a diretoria de política monetária do Banco Central. Aí dá para ter outra sensação, outra reação que não seja uma indignação tremenda? Não dá, eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo ter outra reação. Você vai botar um sócio do Jorge Paulo Lemann, do filho, na verdade, sócio do filho do Jorge Paulo Lemann, fiquei sabendo, isso nem eu sabia, que os sócios, né, o Beto Sicupira e o Marcelo Teles, são sócios na corretora onde eles são sócios, né? Então eles são sócios diretamente, não é só sócio do filho do Jorge Paulo, não. Vai botar um cara desse para tomar conta do Banco Central, da diretoria mais importante de todas? Pelo amor de Deus. Agora, tem uma questão aqui, e por isso que eu te fiz essa provocação, viu, Noblar, com base, por exemplo, nesse tipo de fala do Requião e amarrando um pouco o que o próprio Edu traz para a gente. Veja, a legislação prevê que, caso exista um fato grave, você não entregou aquilo que estava proposto e previsto, o presidente da República pode abrir um processo que precisa passar pelo Senado Federal. Então, cabe aqui a gente argumentar, o Edu acabou de salientar na fala dele, que houve uma série de coisas, de repente você pode até retomar, Edu, quais são essas questões que efetivamente o Campos Neto precisaria ter entregado, mas parece que isso inclusive deu prejuízo, certo? Para a instituição. Teve aquela contabilidade criativa lá que ninguém descobriu um monte de bilhão depois que não estava contabilizado. Teve a questão daquela pergunta que fizeram, poxa, todo esse ouro aqui que passa pelo Banco Central, vocês têm mecanismos de controle, nunca teve resposta. Tem a inflação que nunca, nos 2 últimos anos, para ser mais exato, ficou nem no teto e nem no primeiro ano, nem no dobro do teto. Então, o que não falta é motivo. O que não falta é motivo para, tecnicamente, como você gosta de falar, usando fatos, entendeu? A factualidade ali. Você chegar e falar assim, não dá mais. Não dá mais. Esse cara errou. Esse cara, se eu tenho uma empresa e tem um gerente na minha empresa que há 3 anos, o cara, enfim, deixa passar fraude na minha empresa e não vê o negócio acontecendo, entrega os números todos errados, pega 2 anos e entrega um resultado horroroso perto daquilo que é a única função dele, porque o Banco Central do Brasil é meta de inflação o negócio. Eu vou manter esse cara como gerente da empresa? Eu não vou manter esse cara e falar, obrigado, cara, mas eu acho que você está na posição errada. Disso aqui tu não entende nada. Entendeu? Tu tá numa padaria fazendo croissant. Na verdade, o teu negócio é programar computador. Tu é um cara ótimo, mas fazendo outra coisa. Aqui é o seguinte, o croissant tá saindo todo duro e seco. Entendeu? Ninguém come o croissant. Eu vou quebrar a padaria se você continuar fazendo croissant aqui na minha padaria. E, não tá dando, entendeu? Esse cara aí é um desastre. Ótimo esclarecimento. E aí, Noblar, não sei, passo... Pode falar, eu tenho uma perguntinha também para fazer, mas manda lá. Frente à tamanha inépcia, você que acompanha essa cena política de muito perto aí na capital do país, você acha que, a despeito de tudo isso que o Edu acabou de explicar, a postura do Requião que a gente viu no primeira edição, ainda assim você acha que não tem clima político para que esse processo de destituição do Campos Neto efetivamente aconteça, certo? Isso você teria que convencer os deputados, ou seja, fazer aquela pressãozinha popular básica em cima ali dos parlamentares, e não tem isso não está acontecendo. Isso passa por aquele comentário do Edu, de que o trabalho de comunicação está sendo não tão eficiente, está perdendo, o governo está perdendo essa briga, essa disputa de narrativa. Não que tenha perdido já, ainda está sendo disputada, tem pontos aí positivos para o governo também, como eu já citei. Agora, teria que ter esse trabalho de convencimento junto aos parlamentares, pressão popular, o povão teria que se meter nessa. Talvez, assim, o Lula conseguisse, porque o Centrão já se colocou de fato como alguém que vai blindar o Campos Neto e vai ficar do lado dessa suposta autonomia. Eu chamo de suposta porque a gente sabe que ele tem um lado e que ele, dessa vez, hoje,
ao sequer sinalizar que tem a intenção de, no futuro, baixar os juros, não só ele não baixou, ele sinalizou que não baixará. Isso tudo mostra que talvez o BC não esteja se comportando de maneira tão técnica. Ele disse que pode Ele aumentar. disse que pode aumentar. Diz que pode Isso aumentar. Exatamente. todo mundo, ninguém acreditou. Ficou quase como uma implicância dele. Ele falou assim, ó, e mais, hein? Eu tô de olho, qualquer coisa eu vou aumentar. Que loucura, Exato. cara. Tem um Ele certo Isso é gritando, muito entendeu? ruim. Um tom de ameaça aí, né? Isso passa uma imagem de alguém que está acusando também golpe e que não está mais se baseando pelo lado técnico. Parece alguém, enfim, que está também agindo pelo fígado. É isso que passou hoje. Perfeito, Noblar. aliás. Aliás, Perfeito. queria E pegar essa carona bomba nessa vai resposta. estourar. A última coisa que eu tenho que falar sobre esse assunto. Bomba que está armada e não é desarmada, ela estoura em algum lugar. Estão tirando essa bomba do colo de quem deveria, enfim, ficar com a bomba na hora do estouro da bomba, que é o Roberto Campos Neto, que foi quem armou essa bomba. Do jeito que tá, essa bomba vai estourar, porque a economia, desse jeito, é impossível o negócio não ir pro vinagre cada vez mais. E tá todo dia indo. Hoje a gente falou da Bolsa aqui. Ela vai estourar no colo da Fazenda, que tá defendendo o Campos Neto. Do jeito que tá, a Fazenda tá falando, não, não vamos deixar estourar no colo do Campos Neto. Só que ele tá esquecendo de uma coisa, ela vai estourar em algum lugar. E se não estourar lá no colo do Campos Neto, só vai sobrar um lugar para ela estourar, que é no colo da Fazenda. E aí é o seguinte, quando essa bomba estourar no colo da Fazenda, o negócio vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Pois é. Eu queria ir de carona nesse ponto que o Guga levantou, que eles não sinalizaram que as taxas poderiam cair, muito pelo contrário, que poderiam subir. Edu, você acha que é hora do povo ir para a rua e demonstrar o seu apoio ao presidente Lula e essa taxa exorbitante da Selic? Eu acho que o povo não vai para a rua por causa disso no Brasil. Estou sendo mega pragmático aqui, né? Claro. Eu acho que, enfim, você precisa... São outros temas que movem a população. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Hoje tinha mais de 1 milhão de pessoas na França, né? Por conta dessa questão. Poxa, esse tema da Previdência não conseguiu botar tanta gente aqui na rua no Brasil, entendeu? Agora, a taxa de juros a 13,75%, porque ainda não saiu o arcabouço fiscal, isso é difícil de mexer as pessoas a ponto de levá-las para as ruas. Só que a gente não pode esquecer que hoje em dia tem as ruas nas redes. Deixa eu te dar um exemplo. O Janones, né, que é um cara que a gente vai até fazer aquela aula na semana que vem, que vai ser incrível, ele foi um cara que assim, mobilizou multidões, e foi um cara decisivo para as eleições. Ele foi uma nova versão de uma liderança, por exemplo, que colocou um monte de gente na rua. Você não via na rua, via na rede, entendeu? Mas ele, por exemplo, quando falou da questão do salário mínimo, que o Guedes não ia reajustar o salário mínimo, o negócio parou as redes no Brasil. Durante uma semana só se falava nisso nas redes e a galera revoltada com o Guedes. Bolsonaro chegou a falar que perdeu a eleição por causa do Guedes. Então isso tem o efeito de uma mobilização. É claro, a gente preferia ver nas ruas, porque a gente sabe que a pressão é muito maior até nos políticos. Mas nas redes também pega nos políticos. Também é pressão em cima de deputado. Também é pressão em cima de senador. Mas nas redes, que essa para mim era uma batalha fácil de ganhar. Eu não acho que toda batalha é fácil de ganhar, mas essa dos juros, com o banco dos outros lados ganhando dinheiro, a economia mal, essa era fácil de ganhar. Até essa, a gente está arriscado a perder. Infelizmente. E hoje, ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula, ao ser perguntado por um repórter sobre o plano do PCC contra as autoridades públicas, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro, revelado ontem, pela operação da Polícia Federal, disse o seguinte, abre aspas, eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso e vou descobrir o que aconteceu. Moro respondeu no Twitter logo em seguida e disse o seguinte, o senhor não tem decência? Calejão, queria conversar um pouquinho com você porque essa politização está ficando cada vez mais profunda e me parece que essa declaração do presidente hoje alimenta um pouco mais isso, não? Me parece que sim, Rô, e eu acho que a gente não pode, no campo democrático, cometer o mesmo erro de endeusar alguém, de tratar alguém como um mito que não pode ser criticado. Então eu já vou começar te dizendo isso. O Lula errou, a meu ver. Tá? Ele errou quando ele utiliza um palavrão para se referir ao Sérgio Moro. É compreensível, tendo em vista tudo o que ele passou durante o processo da Lava Jato, ele perdeu o neto, ele perdeu o irmão, ele perdeu a própria mulher.
A Lava Jato cometeu uma série de arbítrios que quebraram a economia brasileira. Agora, enquanto chefe de Estado, a meu ver, não parece uma boa se equiparar ao que fazia o Jair Bolsonaro, utilizando palavrão. Essa é a primeira coisa, me preocupa, eu acho que isso caracteriza um equívoco. Em seguida, considerando a fala de hoje, eu acho que tem algumas coisas que me preocupam aí também. Veja, ele primeiro diz que eu não vou fazer nenhum tipo de acusação falando em armação que envolveria o Sérgio Moro. Isso já é uma espécie de acusação. Você já está fazendo a acusação. Em seguida ele diz que vamos investigar. A meu ver, seria mais adequado inverter a ordem dos fatores. Seria mais adequado ser comedido nessa ocasião, investigar o que tem que ser investigado, porque efetivamente, a meu ver, essa história tem uma série de pontos soltos aí que ainda precisam ser esclarecidos, o timing é bastante curioso, mas a gente recebeu no primeira edição, por exemplo, aqui, o Lincoln Gakia, que contou, assistam se vocês ainda não assistiram, o programa que está maravilhoso. Então, eu acho que é uma fala inoportuna, a despeito de uma série de coisas que ainda precisam ser investigadas. Eu acho que, nesse momento, ela não caberia. E outra coisa, para finalizar a minha fala, Rô, duas outras coisas para finalizar a minha fala. Me chamou a atenção quando, na entrevista que ele concedeu, ele diz, não, corta o palavrão que eu utilizei. Eu fiquei surpreso com isso, porque parece que, bom, talvez o senhor não entendeu direito a dinâmica do que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é ao vivo. Ao vivo, exatamente. Não tem cortar. O que quer que o senhor diga já ganhou ressonância de forma imediata via rede social e o mundo inteiro já está reverberando. Não tem como cortar. Isso foi dito e está posto, entende? E em seguida, tem uma frase, trazendo para um âmbito bastante coloquial, que diz o seguinte, Rô, o leão, ele não perde o sono considerando aquilo que a ovelha está pensando a respeito dele, entendeu? Não fosse esse deslize cometido pelo Lula, a gente estaria essa semana repercutindo a eficiência da Polícia Federal que, sob o governo Lula, tem autonomia para agir de uma forma republicana. Quando o Lula age dessa forma, e ele fala o nome do Sérgio Moro, ele dá ressonância para uma figura menor, que tem que estar no ostracismo. O Lula tem que estar falando de crescimento, de viagem para a China, de cota de 30% de cargo comissionado, esse tipo de coisa, entende? Eu acho que o Lula erra nessas duas ocasiões. Guga, você que está em Brasília, como é que você vê essa assessoria de comunicação em torno do presidente Lula? Você acha que ela está falhando? O Lula é alguém que passou anos e anos fazendo o que a gente chamaria de campanha analógica. Hoje é tudo muito diferente, é em tempo real, o que você fala já vira meme, e ele ainda parece, apesar de ter passado por uma campanha recente, não está com a cabeça conectada a esse novo momento, né? Ele parece aquele Lula das campanhas passadas, onde você editava, onde você escolhia, onde apenas um certo número de jornais publicariam aquilo, não ia sair no WhatsApp, você não perderia, de certa maneira, o controle daquela informação. Hoje você não tem controle nenhum. Então o Lula precisa ser muito comedido, tomar muito cuidado. E é claro que ele tem errado, sim, ao dar palanque, ao dar palco para o Sérgio Moro. Foi o que o Calejão disse há pouco. Ele está falando de alguém que estava no ostracismo, que só foi eleito por conta do antipetismo, que só surgiu na vida pública graças ao antipetismo. É alguém que vive na sombra do PT, na sombra do antipetismo. E na hora que o Lula elege o Sérgio Moro, mais uma vez, como adversário e passa a falar nele, passa a atacá-lo, o antipetismo todo se volta para o Moro. Os antipetistas todos passam, mais uma vez, a usar o Moro como instrumento de ataque ao PT, a abraçar momentaneamente o Moro para usá-lo como instrumento de ataque ao PT. Então o Moro ganha muito nesses momentos. Ele passa a ocupar os jornais, ele passa a ser abraçado por toda a direita, inclusive aquela que estava antes atacando o Moro por ele ter rompido com o Bolsonaro. Agora ele está sendo usado pelos bolsonaristas também. E para ele está sendo um bom momento. Está sendo um momento de holofote, que ele estava realmente no ostracismo, mas quem vive da sombra do PT, e tem o PT, o maior petista de todos, o maior nome do PT atacando ele, claro, volta a surfar nisso. Então é um erro dar palanque, dar palco
para o Sérgio Moro, e hoje o Lula amplificou esse erro, né? Ele já tinha errado ao xingar e ao comentar sobre o Moro, e agora aumentou em muitos metros aí esse palanque. Espero que daqui para frente ele deixe essa história morrer, porque até ontem, pelo menos, parecia que não teria um grande efeito na popularidade do Lula e acabaria rápido. Seria uma história que sumiria rápido das redes sociais, mas agora ele jogou mais combustível. Vamos ver que horas isso aí vai se apagar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na fala do presidente Lula sobre a armação? Autoridades públicas. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Eduardo Moreira, armação do Moro, depois de todo o discurso do ministro da Justiça, Flávio Dino, falando tanto sobre essa operação. Enfim, faltam caminhos, faltam pensamentos no meio desse processo, né, para poder conectar. Está tudo muito solto. Vamos lá. O Lula pode ser qualquer coisa, mas ele não é nem ingênuo nem burro. O Lula é um gênio político. Então, por trás dessa fala dele, não vamos ser ingênuos, né? Tem alguma estratégia, que pode ser uma estratégia errada, né? Pode ser uma estratégia muito errada, mas tem alguma estratégia. Então, deixa eu falar as duas hipóteses que eu tenho. Primeiro, antes de falar as duas hipóteses, acho importante frisar o seguinte: Guga, Roberta e César, isso está na boca do povo. Hoje eu tive que dar uma voltinha aqui na rua para ver o negócio, né? Sem brincadeira, as pessoas na rua andando falam assim, pô, tu viu o negócio lá? Parece que o cara xingou o outro, e aí parece que tem um PCC, aí começou um monte de teoria conspiratória, tá na boca do povo. O Pedro Barcela me mandou também um gráfico agora, o Moro explodiu nas redes nos 2 últimos dias. Não adianta, isso é um fato. O Pedro Barcela pega lá, bota uma conta matemática que vê o negócio. Ele explodiu nas redes, né? Quando eu vejo o Lula falando isso, e ele não fala assim, não escapou, que nem aquela outra, que ele falou, tira isso depois, corta isso que eu falei, o de hoje não escapou. O de hoje foi planejado. Tanto que ele fala, ele dá uma risada, ele repete. Então, para mim, tem 2 hipóteses. Uma hipótese é a seguinte, o Lula sabe de alguma coisa que a gente não sabe. A gente não pode descartar essa hipótese. O cara é o presidente da República, né? Então, se o cara é o presidente da República, um cara que hoje em dia ele pode ser o cara mais bem informado do país, ele pode saber de algo que a gente não sabe e está querendo já plantar. Tem até uma estratégia no marketing digital, chama seeding. Ele pode estar querendo plantar, né, essa semente agora para fazer crescer esse negócio que lá na frente deságua, enfim, no que ele sabe a gente não sabe. A segunda estratégia, isso seria uma estratégia que faria mais sentido para mim. A segunda estratégia é a estratégia Bolsonaro. Qual que era a estratégia do Bolsonaro? A estratégia do Bolsonaro é o seguinte, olha só, toda vez que me entrevistarem, eu vou chegar e, enfim, vou falar alguma coisa aqui que vai gerar polêmica. E por que era essa estratégia do Bolsonaro? E poucas pessoas entendem. E a gente vai falar sobre isso lá na aula do Janones também. Quando ele chega e fala uma coisa que gera polêmica, não é que aquela polêmica agradava as pessoas e as pessoas iam votar nele por causa daquela polêmica. Quando ele falava aquela polêmica, às vezes, 90% da população brasileira era contra o que ele falou. Mas todo mundo ficava comentando sobre o que ele falou. Que nem eu disse hoje, todo mundo na rua comentando sobre esse assunto. E aí todo mundo dava atenção para o Bolsonaro. Mesmo que eu não gostava do Bolsonaro, começava a seguir e acompanhar o que o Bolsonaro estava falando, até para criticar, até para odiar, até para bater ali nas redes no Bolsonaro. Mas, como o Bolsonaro dava opinião sobre um monte de coisa diferente, falava um negócio, negócio de arma, disso, daquilo. Aí vamos supor, um dia, esse cara que odeia o Bolsonaro, ouve o Bolsonaro falar assim, eu sou a favor de privatizar tal empresa. Aí vamos supor que esse cara... Correios, por exemplo, ou a SEDAI, ou no Rio de Janeiro já foi privatizada, ou a Sabesp, ou privatizar qualquer coisa. Aí vamos supor que esse cara, o cara, ele acabou de ter um problema na conta d'água dele aqui em São Paulo e foi super mal atendido na Sabesp. Aí ele que odiava o Bolsonaro, que deu atenção pro Bolsonaro, ele vê o Bolsonaro naquele dia com a chave que destrancava a fechadura na cabeça dele. Então,
o Bolsonaro tinha todo dia uma chance de alguma maneira, destrancar a fechadura na cabeça dessas pessoas. Essa estratégia funcionava para o Bolsonaro. Se o Lula estiver tentando imitar isso, eu acho uma besteira gigante ele tentar fazer isso. Porque não é tudo que funciona para um que funciona para o outro. O Lula é um cara super conhecido, as pessoas entendem como é que funciona a cabeça dele há décadas aqui no Brasil, sabe as posições que ele defende, então ele não precisa ficar tentando dar essa pescada para ver alguma coisa que cola. E ele tem uma base de apoio muito maior do que a de Bolsonaro. Teve até o Roberto de Toledo, acho que é o nome dele, né, que faz análise lá no UOL. Ele pegou todas as respostas da última pesquisa Quest, que ao mesmo tempo eram favoráveis ao Lula e ao mesmo tempo eram favoráveis ao Bolsonaro. A base, que é a base forte de Lula, é de 39%, segundo ele. A base do Bolsonaro é de 21%. O Lula tem quase o dobro da base de Bolsonaro. Então, falar coisas que, enfim, incomodam e desagradam a muita gente é uma estratégia ruim para o Lula. Então, se essa estratégia foi de chamar atenção, de atrair os holofotes para ele, como o Bolsonaro fazia, essa é uma estratégia muito ruim. Agora, vamos ver, né? Vamos ver qual que é a estratégia do Lula. Se realmente o negócio vai pintar como uma armação ou se o Lula cometeu um outro erro ao falar isso. Porque se ele não tem nenhum dado, eu acho que é um erro tremendo. E aí é o seguinte, me desculpe usar, tá? Esse termo que eu vou usar, mas é uma notícia falsa. Né? É a tal da fake news. E a gente tem que falar, pô, a gente é contra fake news? Se ele sabe que é uma armação, alguma coisa, pô, eu dou a maior força para ele fazer isso e criar o suspense, criar volume, criar massa crítica em cima disso. Se ele não tem nenhuma informação, ele não pode falar isso, que ele está cometendo um erro. Deixa eu só fazer um... Vai, Noblar, vai. Não, mas só nessa linha de qual seria o sentido do Lula fazer isso, seria apenas um erro, se é algo planejado, há uma leitura que está sendo feita por alguns jornalistas de que ele está querendo eleger o Moro como seu adversário, de que ele prefere talvez fazer com que fortalecer de alguma maneira o Moro nesse lado, porque o Moro no todo é mais fraco que o Bolsonaro e preferiria, para tirar de vez o foco do Bolsonaro, de alguma maneira fortalecer o Moro e eleger o Moro como seu adversário, estaria, portanto, elegendo o Moro como seu adversário ao mirar os ataques nele. Há essa leitura também. Agora, é tudo no campo das possibilidades, da especulação. A gente não sabe se foi um erro, se ele está sendo guiado. Há uma outra leitura de que ele está sendo guiado pelo fígado também, de que ele vacilou ao comentar isso, porque ele está também atacando, como a Roberta falou, de certa maneira, a Polícia Federal, que foi tão bem elogiada pelo promotor que está à frente disso, pelo Lincoln e pelo Flávio Dino, pelo ministro da Justiça. Então, pode ser que, ao ouvir o nome daquela juíza que o condenou, a Gabriela Arndt, acho que é Arndt que fala, né, o sobrenome dela. É muito difícil de falar, é Arndt de falar. Também não consigo, não. Ao ver que estava envolvido, mais uma vez, nessa história, esses dois juízes, que tanto o Moro quanto ela também é suspeita de persegui-lo, ele falou, bom, estou sendo perseguido de novo, e pode ter também cometido o erro de se precipitar e concluir que poderia ter algo errado, sendo que talvez não tenha, provavelmente não tem. Então, pode ser uma fake news que ele acabou, enfim, se precipitando. Pode ser isso também, ou pode ser algo estratégico, veremos. Veremos, né, Calejão? Eu acho que só o prefeito de síntese, veja isso que o Edu colocou e o Noblar também é muito pertinente, depende do que ele vai apresentar em seguida. Ele se colocou numa posição tal que não necessariamente ele não precisaria ter assumido isso nesse momento, ele poderia ter simplesmente passado ao largo desse processo, deixa a PF trabalhar, deixa o que tiver que aparecer e não cita nome de absolutamente ninguém. O que ele fez agora, porque efetivamente cabe o ônus da prova de quem acusa. Se você fez uma determinada ilação, cabe a você agora apresentar as cartas seguintes. Pois é. Falou, tem que provar. Né? Exato. Isso vale para a direita, para a esquerda. Vale para absolutamente todo mundo, exatamente. Todo mundo. E hoje esteve com a gente no ICL primeira edição o promotor Lincoln Gaquia, que também era alvo do PCC, segundo a investigação da Polícia Federal. Foi ele quem assinou, em 2018, o pedido de transferência dos presos, entre ele o Marcola, para o Presídio Federal. Uma decisão que fez do promotor um jurado de morte. Vamos dar uma olhadinha no textinho da manhã.
É o Estado que tem que dizer se preso A ou preso B precisa ser removido para o sistema penitenciário federal. Não há na lei nenhuma interferência ou ingerência do governo federal. O governo federal, através do DPI, o papel que ele se empenha nesse caso é verificar quais presídios federais, que nós temos 5, esses presos serão alocados. Mais nada. Ele não tem nenhuma gestão de mérito no pedido. Quer dizer, eu vou transferir preso estadual, isso não é permitido pela lei. Então a decisão foi que o juiz estadual, a partir do meu pedido, não houve nenhuma ingerência, nem do governador Dória, né, que à época também foi dele a emoção, nem do ex-presidente Lula, também, nem do ex-presidente Bolsonaro, nem do ex-ministro Moro. Minha vida, eu ando volta desde 2006. Mas a partir de 2018, justamente por conta dessa remoção, minha vida, ela deu uma reviravolta. Eu não tenho mais vida social, essa situação atingiu a minha família também. Eles também vivem sob essa proteção policial. A gente não pode, por exemplo, mais rir, já eu não tenho mais possibilidade de ir ao cinema, de ir ao restaurante, ao shopping. Mas é uma realidade única que a gente tem que passar. Isso não vai ter fim. Eu sei que hoje é com uma máfia, a máfia não perdoa, e eles não vão me perdoar. Eu ainda tenho alguns anos para minha aposentadoria, e aí eu tenho que ver se eu continuo no Brasil ou se eu vou embora desse país. Extremamente forte esse depoimento. Primeiro, eu quero começar parabenizando a equipe do ICL, porque essa foi uma fala absolutamente contundente e fundamental para que a gente entenda o quanto o Sérgio Moro estava se articulando com base numa propriedade que ele não tem. Então, esse senhor, o Lincoln, quando ele vem hoje no ICL, a primeira edição, ele faz uma fala, essa que vocês acabaram de assistir, que é absolutamente fundamental para que a gente compreenda o que está em jogo aqui. O Moro não tinha nenhum tipo de propriedade no sentido de pedir a transferência de quem quer que fosse de um presídio para o outro. O senhor Lincoln explicou para a gente que um juiz estadual fez isso reagindo a uma provocação dele. Então, esse é um ponto absolutamente fulcral para a gente entender tudo que está em jogo aqui e o quanto falaciosa é a narrativa sobre a qual o Sérgio Moro está se articulando. Deixa eu só adicionar, Calejão, claro. que ele também disse, eu sou o principal alvo desta operação. Exato. Então, assim, para mim ficou muito claro. Precisamente por isso, né, Rô? Porque ele demanda, você viu ele te dizendo que ele vive sob escolta policial desde 2006. Para quem não assistiu ainda, assista essa entrevista que ele concedeu com exclusividade hoje para o ICL primeira edição. Além de absolutamente elucidativa, é comovente, porque ele te dá conta de que os filhos dele, ele recebeu mensagens de outros pais, por exemplo, na escolinha onde os filhos estudam, de outros pais dizendo que, bom, se os filhos dele vão morrer, a gente não tem nada a ver com isso. Ele diz que ele não pode ir em restaurantes porque ele chega com todo um aparato militar e as pessoas se incomodam, então ele não faz isso, ele procura evitar esse tipo de situação. É absolutamente comovente, além de ser muito esclarecedor. Então, parabéns para o time ICL. Essa é uma entrevista fundamental num momento muito importante do nosso debate sociopolítico, Rô. Maravilhosa essa entrevista, super recomendo mesmo. E Edu, a gente vê claramente que essa profissão, de fato, esse papel do Lincoln é uma entrega de vida, né? De família. Isso é uma missão de vida, Roberta. Você, enfim, acertou no alvo. E você viu o que ele diz? Ele falou o seguinte, em outras palavras, ele falou assim, calma, deixa eu só explicar uma coisa. Se tem alguém que entende desse negócio de ser ameaçado, etc., sou eu. Desde 2006, só que desde 2019, eu já vi, vocês já assistiram um documentário, que é uma série, né? PCC, acho que está no Star Plus, ou na HBO, acho que no HBO, né? Naquele HBO, naquele canal americano que tem de streaming. E ele é um dos personagens principais. Ele sai de casa, 2 carros na frente, 2 atrás.
galera armada até os dentes. Quando ele tem que ir, enfim, ali pro escritório, enfim, eu tenho que ir pro fórum, tenho que ir para algum lugar assim, é 2 carros na frente e 2 atrás. E aí, você pega hoje o jornal, que eu peguei, e ontem também, aí tem assim, aquela primeira parte, né, do portal, a notícia grande e várias notícias menores embaixo, só as manchetes. Aí assim, operação para matar Moro, não sei o quê, operação que planejava matar Moro, operação de Moro, não sei o quê, Moro. Não aparece o nome do cara. Desde 2019, quantas vezes a galera que está ouvindo aqui já tinha ouvido falar dele? Eu tinha porque eu assisti esse documentário, porque antes de assistir o documentário, eu nunca tinha ouvido falar dele. Né? Então, eu acho o seguinte, que, vamos supor que tudo isso aí, né, é um fato. Pô, tinha lá a lista, que não é armação, vamos supor que não seja armação, que pô, tinha um plano de matar o Moro, etc. Pô, é um absurdo esse negócio, e qualquer família que sofre uma ameaça dessa, pô, vive um inferno. Como o Moro está nessas pessoas, realmente o que ele passa ao saber, né, que corre esse risco da maior organização e mais perigosa do Brasil tê-lo como alvo, é uma coisa que enfim, é super triste, e a gente não deve desejar isso para ninguém. Dito isso, o Moro está fazendo um mega uso político dessa história. Eu vou repetir, o Moro está fazendo um mega uso político. Ah, Eduardo, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque nos discursos do Moro, em momento algum, ele sauda o Ministério da Justiça, que foi, assim, absolutamente técnico e republicano nas suas declarações, ministro Flávio Dino. Ele não se refere a ele. Ele, em todas as suas declarações, aproveita para envolver o Lula na história. O que o Lula, numa boa, além de ser o presidente, no momento em que a Polícia Federal desvenda isso e protege ele, além disso, o que o Lula tem de envolvimento com essa história? Ele faz isso para ter uso político e para alimentar as fake news e as teorias da conspiração que tentam fazer relação. Aí entra Celso Daniel, vem as teorias da conspiração todas de volta. Sai tudo de novo das profundezas dos infernos. Do inferno, entendeu? Sai tudo de volta. E, poxa, o Moro pegar e envolver em todas as falas dele o Lula, para mim é o seguinte, tira toda a chance, o Josias no UOL, terminou o artigo dele falando uma frase que eu achei espetacular. O Moro não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Entendeu? E é perfeita essa frase, porque vou te contar uma história. Esse cara, o uso político que ele deu para esse negócio, tirou mais uma chance que ele teve na vida de tentar mostrar alguma dignidade. Como disse Chico Sá, nós ressuscitamos o Sérgio Moro, literalmente. Deixa eu chamar Heloísa Vilela e Diego Pautasso, que é doutor em ciência política. Boa noite, Elô. Boa noite, Diego. Prazer receber vocês aqui no Segunda Edição. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Boa noite, Elô. Bom, gente, falta pouco para a viagem do presidente Lula à China. Ele embarca no próximo final de semana e saiu hoje no site do Globo. Brasil e China podem ativar um fundo de financiamento chinês de bilhões de reais. O Brasil pode entrar na lista de países prioritários para negócios chineses, por exemplo, na área de turismo. O presidente levará uma comitiva grande, principalmente de empresários do agronegócio e também sindicalistas. Elô, qual a importância desta visita do presidente Lula à China e, principalmente, por que ele está levando essa comitiva tão grande, hein? Oi, Roberto, acho que a importância é fundamental. A China, claro, é o nosso maior parceiro comercial. Está muito baixo, Elô, a gente está te ouvindo muito baixo. Muito baixinho? Vamos muito baixinho. Melhora? É 1, é 2, é 3, melhorou alguma coisa? Né? Vou falando com o Diego enquanto isso, tá bom? Diego, vou passar essa pergunta para você. Qual a importância dessa viagem da comitiva e do Brasil à China neste momento específico? Primeiro, o Brasil é o maior parceiro, a China é nosso maior parceiro comercial, representa cerca de 1/3 do nosso volume de comércio. Esse é o primeiro ponto determinante. Segundo ponto determinante
é que o Brasil precisa rapidamente recuperar uma rota de crescimento e de desenvolvimento. O Brasil vem passando por um longo ciclo de desindustrialização, de desestruturação da nossa matriz produtiva, e a gente precisa se reindustrializar urgentemente, né? Tem sido tratado, inclusive, aqui no ICL, muito a questão das taxas de juros, né, que é um impeditivo gravíssimo à retomada dos investimentos, e a China, nesse sentido, pode ser parte da solução, não a solução, obviamente, definitiva, mas parte da solução. A gente precisa de investimentos, esse fundo, como foi destacado, é fundamental. Levar empresários pode ser uma oportunidade para captação de investimento, geração de sinergia, e há uma enorme janela de oportunidade entre os países, há muita complementaridade. A China já mostrou disposição de fazer investimentos pesados em infraestrutura em vários países, inclusive através da sua nova Rota da Seda, né? E o Brasil pode usar esses investimentos para destravar o nosso crescimento. Eu creio que investimento em infraestrutura, em ferrovias, portos, podem ser determinantes, inclusive pode ser uma forma de recuperar e potencializar as nossas empreiteiras que foram profundamente abaladas desde a Lava Jato, aí do Sérgio Moro, que também foi notícia. Eu acho que é um pouco por aí a importância dessa visita. Ademais, as questões relativas à diplomacia, né? O Brasil é membro do BRICS, o BRICS constitui um dos polos fundamentais hoje da dinâmica geopolítica internacional, sobretudo num momento internacional bastante complicado, guerra na Ucrânia, estagnação, enfim, crises financeiras e fiscais em vários países, né? Eu acho que é um pouco por aí. O fato é que é uma visita de suma importância. Vai lá, César. Diego, obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. Tem uma questão que me é muito premente, que é o seguinte: o governo anterior, ele não visitou, em ocasião nenhuma, o governo chinês, que é o nosso principal parceiro comercial hoje em dia. Como é que você avalia a importância dessa primeira visita do governo Lula? Te parece que isso caracteriza um processo de retomada e de reinserção do país no jogo geopolítico global de uma forma mais ampla? Excelente questão. Na verdade, o governo Bolsonaro ele destruiu diversas dimensões do Estado Nacional brasileiro, inclusive a política externa, né? O Ernesto Araújo talvez tenha sido as páginas mais mal escritas da diplomacia brasileira, para dizer o mínimo. E o Lula, entre muitas qualidades, talvez uma das principais seja a sua grande desenvoltura na arena internacional. E eu espero que ele mobilize esse capital político que ele tem, esse trânsito internacional que ele tem, para retomar o protagonismo do Brasil no âmbito internacional, e que através dessa recolocação do Brasil na cena mundial, a gente possa fazer uma política externa capaz de alavancar o nosso desenvolvimento nacional. E, obviamente, a China é, sem sombra de dúvida, central. Eu imagino que a China tem muito mais a oferecer ao Brasil do que aos Estados Unidos, né? Como a gente bem viu, a gente voltou sem sequer promessas de grandes acordos ou de investimentos importantes. Elô voltou com a gente agora. Elô, queria te Vamos ver se vocês conseguem me ouvir agora. Agora está Perfeito, Elô. Queria te perguntar um pouquinho sobre as oportunidades de negócios que você vê nessa viagem à China. Muitos empresários já estão na China, inclusive, desde segunda-feira, né? Exatamente. A gente vai com uma comitiva, me parece, grande demais na área do agro, que a gente já tem muito negócio com a China. E, como disse o professor, acho que o Brasil precisa, ainda mais diante dessas taxas de juros absurdas que o Brasil tem, quem sabe atrair investimentos chineses. E aí sim a gente destravar a nossa economia com os investimentos chineses, pode ajudar um bocado. Agora, eu queria trazer aqui uma outra preocupação, que é algo que, assim, realmente, profundamente me preocupa. Sentada aqui nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, a gente está caminhando para um conflito talvez inevitável. Me parece que os Estados Unidos estão construindo uma guerra fria com a China. Então, eu queria mostrar uma matéria que saiu hoje na agência de notícias AP, que parece que demonstra isso com clareza. Foi um depoimento
depoimento do secretário de Defesa, é o Lloyd Austin, que a gente vê mais no fundo da foto, e no primeiro plano é o general Mike Milley, que é o comandante-chefe das Forças Armadas. Eles foram defender o orçamento de defesa no Congresso. Então, eles disseram claramente que o orçamento de defesa precisa preparar os Estados Unidos para um possível confronto com a China. Claro que no meio do discurso eles fazem a melhor maneira de evitar uma guerra é se preparar para mostrar força e aí você não precisar fazer a guerra. Mas tudo que eu tenho visto aqui me leva a crer que os Estados Unidos estão se preparando sim para um confronto. E o professor Diego fala muito disso também, vários fios muito informativos que ele faz no Twitter. Então, eu queria te perguntar, professor, como é que o senhor está vendo essa questão? Os Estados Unidos estão preparando um confronto, inclusive militar, com a China? Vão usar Taiwan como a Ucrânia está sendo destruída agora? A posição dos Estados Unidos é de uma perda relativa de hegemonia, e os Estados Unidos cada vez mais demonstram uma postura errática diante dessa perda de poder relativo. Ela vê o poder escorregar pelas mãos em diversos âmbitos. Semana passada, retrasada, saiu uma lista no qual a China lidera a maior parte das fronteiras tecnológicas do mundo. A China já é o maior parceiro comercial de 140 países no mundo, e os Estados Unidos não sabem como lidar com esses países, com esse país que é a China. E me parece que parte do problema é que a China tenta reeditar a mesma estratégia de contenção da Guerra Fria, aquela utilizada com a União Soviética. Só que a China é diferente substantivamente à União Soviética em diversos planos. Então é o remédio ruim para a doença diferente, equivocada. Então a chance de os Estados Unidos se embretarem, cavarem cada vez mais o seu buraco, é muito grande. Eu queria só ilustrar do ponto de vista da perspectiva histórica. Foi o Obama que definiu que o pivô da Ásia era o grande inimigo a ser enfrentado. Portanto, desde aquele período, nós temos um sistemático aprofundamento da rivalidade dos Estados Unidos contra a China. No governo Trump, com a questão da guerra comercial, com uma retórica anti-chinesa absolutamente inflamada, com a tentativa de interceder ou interditar empresas chinesas importantes, como a Huawei, e agora a questão dos semicondutores. E me parece que agora, com o governo Biden, essa tendência vem se aprofundando. Ou seja, a Rússia, a guerra da Ucrânia, me parece, a antessala, a preliminar de um objetivo finalístico que é justamente a contenção da China. E nesse sentido, concordando aí com a Heloísa, os Estados Unidos caminham na direção de uma confrontação, e a ucranização de Taiwan, como eu tenho chamado, me parece uma das estratégias, uma das cartas que a China pode e está disposta a mobilizar nesse contexto. Vai lá, Eduardo Moreira, contigo. Não, eu acho o seguinte, a visita para os Estados Unidos foi uma visita para reforçar a democracia, no sentido que a gente tinha acabado de viver o 8 de janeiro, a gente queria ter o respaldo ali da maior potência militar do mundo, de um país que sempre teve uma influência gigante aqui no Brasil e decidiu quando tinha golpe e quando não tinha golpe. Então a visita para os Estados Unidos foi uma visita num momento super delicado para reforçar a democracia. Não que eu acho que os Estados Unidos, né, é o país que defende democracia, não sei o quê, eu acho que eu fui bem claro aqui. E a visita para a China é uma visita para reforçar a economia, né? Então, como o professor disse, a gente pode ter expectativas maiores, né, do governo voltar com acordos e com perspectivas positivas da China do que a gente poderia ter em relação aos Estados Unidos. Agora, só lembrando o seguinte, é bom a gente começar a tirar os coelhos da cartola mesmo. Estava vendo aqui a notícia agora, a Accenture, né, aquela empresa de consultoria famosa, acabou de anunciar que vai cortar 19 mil postos de trabalho. Essa união do Credit Suisse com o UBS deve cortar ali pelo menos 40 mil postos de trabalho. Esses bancos todos que estão quebrando vão cortar dezenas de milhares de postos de trabalho. As grandes empresas de tecnologia, essas todas, Facebook, Twitter, Google, etc., também têm demitido e estão dizendo que vão demitir mais centenas, somando tudo, centenas de milhares de pessoas.
o mundo ele está, no momento, mega confuso. Então, já que tem esse conflito Estados Unidos e China, e o Brasil é um país geopoliticamente muito importante, estratégico, eu acho que ele tem que jogar com essa disputa e tentar elevar o preço dele nesse leilão aí para tentar tirar alguma coisa boa. Isso se chama diplomacia. Isso foi o que o outro governo não soube fazer, e eu acho que é o que a gente tem a chance de fazer, sabendo que a gente tem na nossa manga, né, na nossa pastinha. Poxa, a gente tem um monte de coisa que o mundo precisa. A gente produz alimento pra caramba, a gente tem a floresta que é fundamental para o mundo, a gente tem a maior reserva de água doce do mundo. Então tem um monte de coisa hoje em dia que o Brasil tem que é importante para jogar nesse jogo de xadrez diplomático. Elô, Não, e a gente tem um mercado de... Opa. Diga. Isso. Elô, acabou de sair na coluna do Felipe Frazão, do Estadão, que a ex-presidente Dilma Rousseff será eleita amanhã para comandar o novo Banco do Desenvolvimento, o NDB, instituição financeira criada em 2014 pelos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma tomará posse no cargo na próxima semana, durante a viagem do presidente Lula à China. O famoso Banco dos BRICS, que precisa ser devidamente fortalecido para que possa fazer mais projetos de investimentos, tanto no Brasil como na África do Sul, na Índia, enfim, vários outros países. E já era sabido que Dilma ia assumir o cargo. Agora, eu queria saber do professor como é que ele está vendo a possibilidade do Brasil realmente fazer esse jogo de maneira inteligente, né? De entrar nesse momento, nessa tensão enorme que existe hoje. Eu acho que quem está no Brasil, às vezes, não se dá conta do grau de tensão que existe hoje entre os Estados Unidos e a China. É muito preocupante. Então, se o Brasil está fazendo o jogo correto, se já jogou dando algum aceno para os Estados Unidos, apoiando aquela resolução da ONU que condena a Rússia pela invasão da Ucrânia, depois veio a declaração do ministro das Relações Exteriores sobre o Tribunal Penal Internacional, que ficou bastante estranha aquela declaração, mas enfim, se isso seriam acenos para os Estados Unidos para jogar um pouco a bola dos dois lados. Se você acha que o Brasil está indo num bom caminho para entrar nessa seara, porque idealmente, o Brasil poderia ser um país para fazer um buffer ali, a tentar segurar um pouco essa tensão, fazer um meio de campo, mas eu não sei se o Brasil está se vendo assim. Como destacamos, né, o Lula transita muito bem em âmbito internacional e, como o Eduardo destacou, e eu concordo integralmente, o Brasil precisa explorar as contradições do sistema internacional, a política de barganha, alguma ambivalência, é absolutamente fundamental. Embora eu tenha visto assim com algumas preocupações, algumas declarações que me parece, para além da ambivalência, alguma vacilação, né? Por exemplo, esse caso aí do TPI, o próprio voto do Brasil em relação à Rússia, para além da ambivalência, o conteúdo do voto divulgado me pareceu um pouco parcial, no sentido de uma condenação quase que unilateral da Rússia. Agora, o espaço dos BRICS, o espaço da China e essa relação do Brasil com os Estados Unidos, que se solidarizou em torno do combate de uma extrema-direita raivosa aqui e lá, pode ser um elemento para a captação de investimentos. Por exemplo, o setor dos semicondutores é um em que há uma das maiores disputas no mundo, entendeu? A China precisa urgentemente furar esse cerco que os Estados Unidos tentam impor, combinado com Coreia do Sul, Taiwan e Japão. O Brasil precisa urgentemente entrar na indústria 4.0, retomar o CEITEC, que foi praticamente destruído pelo governo anterior. Bom, essa é uma oportunidade para barganhar um investimento, né? Tem investimentos, esses dias ainda eu comentava, a BYD está se instalando aí na Bahia. Ela vai comprar insumos, vai comprar subprodutos no Brasil. Pode ser uma oportunidade de impulsionar um CEITEC da vida, com investimentos chineses, com transferência, para suprir esses investimentos chineses. Isso é importante para o Brasil, que dá um salto fundamental nessa fronteira, e pode ser importante para a China, que ajuda a furar o bloqueio que os Estados Unidos tentam impor, criando novas redes e novas cadeias globais de suprimento.
Esse certo, tipo Diego. de inteligência é que o Brasil precisa ter para furar esse cerco e para saber navegar, como você disse, no mundo que é um fio desencapado. Pois Agora, é. vamos só fazer um pontinho que é importante, que a gente não falou aqui, e é bem rápido. A notícia vem e joga, né, aquele veneno, dizendo que ela vai ganhar 400 mil dólares por ano. E, pô, como a mídia costuma fazer. Porque, calma aí, ela vai ser presidente do Banco dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Olha os países que a gente está falando. Só para vocês terem ideia, o presidente, né, da Goldman Sachs ganhou ano passado em torno de 30 milhões de dólares. O presidente do Bank of America em torno de 30 milhões de dólares. Pode pegar todos os outros bancos, é isso, daí para cima. O Silicon Valley Bank, aquele banco que quebrou e levou um monte de gente junto, ganhou no ano passado 9,9 milhões de dólares de bônus. Agora, por que não pode? Porque é mulher? Ou porque é brasileira? Ou porque é de esquerda? Porque não é por falta de importância do banco. Quanto que o Ventralbe foi ganhar naquele carguinho que ele ganhou lá no Banco Mundial? Quanto que ele foi ganhar? Entendeu? Eduardo, Então, isso é assim, é uma maldade. Diga. Vocês vão me matar nesses parênteses hoje. Descobriram o salário do presidente dos BRICS agora, né? O branco foi criado... É isso, descobriram agora. Pelo Temer recebia quanto? É isso aí. É machismo, é preconceito contra a presidenta Dilma. E isso aí é o seguinte, é o ódio que existe a qualquer pessoa que tem uma cabeça progressista. Uma vergonha essa manchete. Gente, equidade já, né? Falamos isso já há muito tempo. É por essas e outras que equidade já. E qual o problema, né? Se fosse um homem, será que seria uma questão, esse salário todo? Isso Acho aí, que não, isso. né? Não, o homem que estava lá e que foi mandado embora, ninguém nunca falou o salário dele. E que não Pois fez é. nada, porque não aparecia para trabalhar, certo? Pois é, vendo? pois é. Através de um golpe. Pois é. Diego Pautasso, muito obrigada, uma ótima noite para você. Elô Vilela, bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Um beijo, querida. Obrigado, gente. Bom, com a turbulência causada pelas críticas de Lula, né, as altas taxas de juros em 13,75%, a Bolsa caiu hoje. Assunto para o ICL Economia com Débora Maganha. Vamos ver. Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Hoje o dia foi triste para os mercados brasileiros, tanto em bolsa como no mercado cambial. Né? Apesar ali da manutenção dos juros ter chocado ontem um total de 0 pessoas, né? O mercado ele acabou reagindo mal ao tom mais agressivo trazido ali pelo desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária brasileiro ontem. Né? Então aqui não é porque os juros surpreenderam ou porque eles ficaram em 13,75%, mas porque o Banco Central utilizou esse instrumento, né, para dar um recado aí ao governo, né, como se estivesse estendendo essa queda de braço entre o governo e o Banco Central. Né? Então, em relação aos juros brasileiros aqui. Como o mercado ele é muito formado por expectativas, e diante de uma mensagem que o Copom poderia não só manter essa taxa de juros, mas aumentá-la se necessário, né, o apetite pelo risco aqui no Brasil secou hoje. Né, pouquíssimas ações conseguiram ficar no terreno positivo. A gente teve uma queda de apetite bem generalizada aqui no país, né, e o nosso índice foi estrangulado literalmente por esses juros mais altos e por essa expectativa de juros mais altos. O setor de consumo, aqui representado pela Magazine Luiza, né, como vocês podem ver entre as maiores quedas, o setor de consumo foi o destaque negativo hoje, com queda de mais de 13%. Né, o setor teve um dia muito ruim, justamente porque se espera que em um cenário de juros mais altos, as pessoas tenham menos crédito e consumam e comprem menos. Então o setor caiu aí como um todo, não foi só a Magazine Luiza. A gente viu esse comportamento semelhante acontecer na Petz e na Via também. Né? E o setor, o índice que reúne as ações do setor caiu mais de 2%, quase 3% hoje. As companhias aéreas também caíram em bloco hoje.
a disparada do dólar, né, com o dólar mais valorizado, as companhias sofrem, porque também se espera que as pessoas viajem menos, né, e comprem menos dólar, e com isso as companhias aéreas despencaram também. Lá fora, o comportamento foi na contramão do visto por aqui, né, passada essa primeira turbulência e as primeiras impressões no pronunciamento dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, as bolsas conseguiram achar algum espaço para subir hoje lá fora. Então, esse descolamento, a gente vê, né, quando comparamos, inclusive, S&P com o Ibovespa, a gente vê que esse descolamento começa a acontecer justamente quando as expectativas de juros aqui começam a subir. E não adianta o Banco Central ficar batendo nessa tecla de risco fiscal, porque como a gente não se cansa de falar por aqui isso, essa conversa é para boi dormir, e hoje o Brasil continua liderando as taxas de juros reais mais altas do mundo. Então é isso, Roberta. Boa noite a todos e até amanhã. Obrigada, Débora. É isso, né? Altas taxas de juros, as mais altas do planeta. Edu, final de programa a gente sempre traz uns destaques, um comentário, o que chamou a sua atenção, o highlight do dia. Qual é o seu? A fala do senador Roberto Requião, que eu aplaudo aqui da minha cadeira. Legal. E aí, Guga? Olha, não foi só a afinidade política que uniu os militares ao Bolsonaro. Tem também a mamata. Esse foi um governo onde os militares surfaram na mamata. E tem mais uma história de mamata envolvendo militares que hoje teve mais um capítulo. Existem aí mais de 20 bilhões de reais que o TCU desconfia que foram mal aplicados, que foram gastos de maneira errada lá nos Estados Unidos e em outros países também, mas basicamente nos Estados Unidos. E esse dinheiro foi gasto por militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército ao longo de 4 anos, quase 5 anos, entre 2018, ali o início, e 2022. Eles gastaram 20 bi ali e não detalharam de maneira correta esses gastos. O TCU agora passou a apurar, a investigar essa história e descobriu que pelo menos 134 milhões de reais foram parar em uma empresa que vende bola de futebol e computador. E esse dinheiro ele foi pago ao longo de quase 5 anos, todos os dias. Cada dia entrava um pouquinho de dinheiro na conta dessa empresa, que é uma maneira muito estranha, enfim, de se negociar aquilo que deveria ser comprado pelo governo. Não é assim que se faz, então isso já gerou suspeita, fora a empresa ser uma empresa de bola de futebol. Esse dinheiro, portanto, está sendo investigado junto com os 20 bilhões. Eu só espero que eles não encontrem aí, nessas compras nos Estados Unidos, nenhuma farmácia vendendo Viagra de novo para os militares. Espero que não tenha Viagra, mas tem bola de futebol. E aí, Calejão? O meu destaque, eu fiz uma enquete no meu Twitter perguntando como você avalia a fala do Lula oficial sobre o Moro, que rendeu toda essa política. Eu fiz essa enquete hoje de manhã, convido a comunidade CL para participar disso, deixem os seus comentários, é importante que a gente saiba como é que vocês sentem essa questão. Eu chequei agora, antes de começar essa análise, e estava com um pouco mais, eu soltei essa enquete hoje de manhã, e está com um pouco mais de 8.500 respostas, algo em torno ali de 60%, 62% dizendo que aprova. É óbvio que isso é a minha bolha pessoal na internet, e algo como 38% dizendo que o Lula errou. Eu pedi para as pessoas justificarem, elas enumeram diversos motivos para dizer o porquê que o Lula teria acertado ou errado. Deixem os seus comentários aqui no vídeo. Acho que é importante a gente sentir como é que a comunidade CL sente essa questão. É importante, né? Principalmente sair da bolha, né? Exatamente. Para entender o que o outro lado também entende e como é que ele está se recebendo, né? E também contra-atacando, porque na verdade é isso que acontece, né? Exatamente. Um molezinho aqui é o combustível para o outro lado e vice-versa. Quer dizer, perfeito. É o jogo, principalmente nas redes digitais. Tudo rola muito rápido e se espalha de uma velocidade incrível. Exatamente. Eduardo Moreira, muito obrigada, viu? Amanhã você está no ICL primeira edição? Se a saúde me deixar, sim. Oh, Amanhã de manhã eu tô junto, galera. Vamos lá todo mundo assistir sexta.
É isso aí. Bacana. Então amanhã ICL primeira edição, não perca. Edu Moreira vai estar lá. Guga Noblar, obrigada. Boa noite para você. Boa noite, querido. Edu, Calejão e Rô, tamo juntos. Boa Tamo noite, juntos. essa audiência maravilhosa. Valeu, Guga. Beijo, César. Até amanhã. Um beijo, querido. É sempre um prazer estar contigo. Tchau, tchau, comunidade CL. Até amanhã. É isso aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E amanhã a gente tem um encontro aqui no ICL, segunda edição. Antes tem o ICL primeira edição, não perca. Fica aqui no nosso canal, ICL. Beijo, até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.